Fala galera, tudo tranquilo? Dica 10 FC na área. Eu me chamo Augusto Stanislau e eu convido a vocês para a gente desbravar a 19ª rodada do Cartola 2021, tá bom? Depois dessa mitada na rodada 18, vem uma rodada muito complicada. Bora! É isso aí, pessoal. A rodada 18 foi uma rodada muito boa para quem estava com o Gabigol, né? Principalmente de capitão, né? O nosso time de valorização mesmo passou dos 115 pontos e valorizamos mais de 14 cartoletas, né? De uma forma geral, foi uma rodada muito boa para a mitada. Já essa rodada, galera, essa rodada tá bem complicada, viu? Porque nós só temos 5 jogos válidos para o Cartola. Isso foi até o motivo, né, de eu ter demorado tanto para postar o vídeo muito perto do fechamento do mercado, que já é amanhã. É justamente pelo fato de analisar bem essa rodada e ver quais são as melhores possibilidades, né, para a gente poder passar por essa rodada 19 da melhor forma possível. Então, eu vou começar montando o time do canal e não saiam quando acabar, porque no final vai ter o time de valorização e o time de bons e baratos. Ok, pessoal? Então fica aí e bora, né, começar a montagem do nosso time que vai mitar essa rodada, tá bom? A minha escolha foi a 4-3-3. Eu sei que muita gente está indo de 4-4-2 pela falta de atacantes, mas eu creio que a 4-3-3 vai ser uma formação que vai fazer com que a gente vá muito bem nessa rodada. Então vamos lá. Começando pelo ataque, que é como eu gosto de começar, nós temos primeiramente Robson, tá bom? Ah, mas Robson, ele fez menos 2,30, menos 1,30 e nessa outra fez um ponto. Ok, é verdade, Robson ele está jogando um pouco mais contido, porém, né, a gente não pode esquecer que ele está na artilharia do campeonato, não é o artilheiro, mas está entre os melhores do campeonato em quantidade de gols. Ele já fez 7 gols, uma assistência, tem 20 finalizações em 18 jogos, ou seja, mais de uma finalização por jogo. Ele comete muitas faltas, isso é um problema dele, né? Ele comete em média 2 faltas por jogo e ele tem 2 cartões amarelos. Porém, ele é um atacante do Fortaleza, um dos atacantes do Fortaleza. Então, eu confio nele e passou da hora ele balançar as redes, pessoal. Então, vamos lá. O Fortaleza pega o Bahia. O Bahia é um time que está vindo numa situação bem complicada, né? Tá perdendo muitos jogos, por mais que tenha tido mudança de treinador, mas eu acredito que mesmo sendo um jogo de um confronto, né, de times nordestinos, um clássico nordestino, eu acredito que o Fortaleza é favorito sim. Então, eu vou com Robson, certo? Vou com Jô. Ele é um jogador que a gente sabe, ele tá conseguindo fazer uma média básica, baixinha, mas ele só vai fazer uma pontuação mais interessante, um 7, um 8, um 9, se ele fizer gol. E ele pega o Juventude, que é muito acanhado fora de casa, vem de 3 empates e o Corinthians vem de 3 vitórias seguidas. Acho que tem que aproveitar o momento. Ele é o atacante mais escalado e eu vou com o Jô, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês outras possibilidades. O David é uma possibilidade, é o centroavante, né, do Fortaleza, mas eu prefiro o Robson, não é? Vamos olhar aqui. Tem o Gustavo Mosquito, que é mais participativo, inclusive, do que o Jô. Ele não é o centroavante, ele é um atacante, né, que cai de lado. Porém, ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas já que ele não consegue pontuar bem. Pode ser uma exceção essa rodada, tá? Muita gente está indo com o Bissoli, certo? Ele era do Cruzeiro, né? Ele estava emprestado ao Cruzeiro, na verdade, e o Atlético Paranaense solicitou a volta dele. Ele tem 2 jogos apenas pelo Atlético Paranaense e fez um gol. E tem 2 finalizações. Eu acho pouco. Ele fez gol na Sul-Americana, ok. É um centroavante, mas eu já vou estar indo com 2 centroavantes. Vocês vão ver o motivo. Então eu não vou colocar Bissoli, tá bom, pessoal? Mas é uma possibilidade. O meu terceiro atacante vai ser Fred. Por isso que eu estou dizendo que eu estou com 2 centroavantes. Eu estou com o Jô e estou com o Fred. Tá? Por quê? Fluminense está numa situação melhor do que a da Chapecoense. Tá? A Chapecoense
vem de empates, né? De 3 empates. E o Fluminense vem tem 2 empates, um empate, uma vitória e um empate. Porém, o Fluminense tem melhorado no campeonato. Fred, ele só pontua se ele fizer gol. Porém, a Chapecoense toma gol de atacantes, né? Atacantes, meias direito, principalmente meia direita, lateral direito. Então, assim, se tiver um pênalti, quem bate é Fred. Então, eu vou de Fred, tá, pessoal? Eu não gosto muito desse tipo de jogador, mas eu tô indo com 2 jogos, com o Jô e com o Fred. Acho que vai dar certo, vamos ver. Quem quiser colocar outros jogadores, tem Cleison, que ele foi muito mal na última rodada, ele fez menos 4,10, mas ele é um jogador participativo. Na rodada anterior ele tinha feito 16 pontos, né? 2 gols, se eu não me engano, ele fez nesse jogo. Então, assim, tem Cleison para ir. Tem Luca, tá? Que é muito mais participativo que o Fred, né? Tem uma possibilidade com o Luca, certo? Então, assim, ele fez gol na rodada passada, não é isso? E, enfim, tem 3 gols no campeonato. Tirando isso, são algumas apostas, né? Eu prefiro ficar com essas situações, tá bom, pessoal? Com essas opções. Então, vamos lá. Nós estamos com esse trio de ataque, nós vamos agora para o nosso meio-campo. No nosso meio-campo, eu não vou enrolar muito, tá? Eu vou colocar um meio-campo do Fortaleza, adiantado que é Pikachu, certo? Eu não vou com Ederson essa rodada. Não é porque ele fez 0 ponto na passada. Ele vinha muito bem antes. Ok, é verdade. Só que ele, se vocês perceberem nas últimas rodadas, ele tem feito média básica sim, mas ele diminuiu um pouco o ímpeto dele do que estava no início. Ele está jogando um pouco mais retraído, né? Lucas Crispim está jogando mais à frente junto com o Pikachu. Ederson está ficando mais na parte onde ele é muito bom de desarmes, né? É uma boa para fazer média básica, sim. Ele vai dar uma assistência, fazer um gol? Já acho um pouco mais complicado, ele está jogando mais para trás. Tem a questão também que eu vi que ele pode estar sendo negociado. Então, é uma boa opção? É uma boa opção. Eu não vou com ele. Jean Mota é uma boa opção? Também, principalmente para valorizar, tá? Para pegar o Cuiabá, é uma possibilidade. Eu vou com o Nicão. Eu já vou dizendo logo, esse jogo do Atlético Paranaense com o Sport é um jogo que muito provavelmente vai ser um jogo de poucos gols. O Atlético Paranaense não tá fazendo gols. O Sport é muito difícil fazer gol. É difícil de levar gol também. O Atlético Paranaense não vai provavelmente levar muitos gols do Sport em casa. Então acho que vai ser jogo para 0-0. 1-0 para o Atlético Paranaense talvez. Né? Não acredito que o Sport vai vazar o Atlético Paranaense. Mas se for, talvez 1-0 para o Sport ou 1-1 no máximo. Não acredito nesse jogo de gols. Mas Nicão é um cara muito participativo, tá? E ele vai estar no meu time, ainda mais porque Terãs não joga, está na seleção uruguaia, então eu vou colocar Nicão. E eu vou colocar um meia do Corinthians. Eu queria colocar Renato Augusto, porém Renato Augusto não está disponível aqui para ser escalado, tá bom? E o jogo vai ser só lá na terça-feira, eu não vou arriscar. Eu fiquei entre Gabriel e Giuliano, mas Gabriel é mais de contenção. Giuliano é um cara que chega mais na área, né? Por mais que ele não esteja jogando tão adiantado, mas ele é um jogador que chega um pouco mais, tem uma possibilidade maior de uma assistência, um gol, e ele também faz seus desarmes, né? Se a gente for olhar aqui direitinho, ele tem 4 jogos, 7 desarmes, quase 2 desarmes por jogo. O Gabriel tem muito mais desarmes, né? Ele tem 16 jogos, tem 55 desarmes. Ele é muito regular. Porém, eu vou tentar arriscar no Giuliano, ok, pessoal? E aqui nós vamos agora para as nossas laterais, tá? E aí nas laterais eu já digo logo para vocês, Fagner. Eu tô confiando no SG do Corinthians. Não sei porquê, eu tô confiando no SG do Corinthians. Eu acho que o Juventude não vai fazer gol do Corinthians. É muito acanhado o Juventude quando é visitante. Então, eu vou de Fagner. Para mim, ótima opção. Essa dica que eu vou deixar para vocês aqui são 2, que é a dica 10 aqui do canal. Vão ser os 2 laterais, Fagner, e o outro lateral é esse cara aqui, ó, Samuel Xavier. Na rodada passada, a Chapecoense negativou Patrick, tá, que é lateral direito. A Chapecoense tem dificuldade no seu lado esquerdo com o Busanello. Busanello é um cara que sobe e deixa brechas na zaga, tá bom? Na lateral direita do seu time oponente. Samuel Xavier, lateral direito, tá bom? Ele não tem gol, não tem assistência, ele tem um bom, ele faz uma boa quantidade de desarmes, mas quem sabe numa dessa, ele sobe, ele chega, ele dá um cruzamento, uma assistência, ou faz um gol, enfim, eu vou de Samuel Xavier, pessoal. Então, essa dica
Se liga nessa dica, pessoal. Fagner e Samuel Xavier, beleza? Vamos para os zagueiros. Os zagueiros, vocês vão ver que eu vou dobrar. Na verdade, eu não vou dobrar, eu vou triplicar o Fluminense, eu vou dizendo logo. Eu vou colocar Nino, para mim, uma das melhores opções, tá? Ah, será que vai manter o SG contra o Chapecoense? Tem uma boa possibilidade de manter, ok? Chapecoense tira SG? Tira. Em casa, menos do que fora. Então eu vou com Nino. E o meu outro zagueiro vai ser um cara muito seguro, que é esse jogador do Corinthians. Pode olhar, olha. João Vitor, ele sempre faz uma média básica, é difícil negativar. Na última rodada ele fez 6.30, na anterior fez 5.40 e o Corinthians tem possibilidade de manter SG, tá? Eu estou confiando no Corinthians e estou confiando no Fluminense para manter SG. Então eu vou com João Vitor, certo? Tem Thiago Heleno para valorização, tem Pedro Henrique, tem Gil, mas eu prefiro João Vitor. Então são essas as melhores opções. Não vejo outras opções com bons olhos. Vamos para o gol. No gol, nós vamos triplicar, como eu disse, o Fluminense com Marcos Felipe. Outras opções boas. Cássio, Maílson do Sport é uma ótima opção, tá bom? O Sport, mesmo pegando o Atlético Paranaense, o Sport é um time que Maílson é muito regular. João Paulo, para quem quiser apostar, né, contra o Cuiabá deve fazer com que João Paulo trabalhe. E eu citaria mais dois. Marcelo Boeck, porque o Bahia vai tentar chutar a gol e a defesa do Fortaleza é uma boa defesa. Então, assim, o Bahia vai chutar de longe, Marcelo Boeck tem boas possibilidades, mas ele está muito valorizado, tá bom? E Bento, que é baratinho, tá? Pega o Sport, quem sabe aí um SG, né, de Bento. Ok, pessoal? Essas são as melhores opções, tá bom? Técnico. O técnico, eu vou colocar Silvinho. Por quê? Porque, para mim, o Corinthians mantém o SG e Silvinho é muito regular, tá bom? Então, com isso, nós fechamos a nossa escalação do time titular. Vamos agora escolher os nossos reservas, rapidinho aqui. Nós vamos colocar Cássio, ótima opção, como eu tinha falado. Nós vamos colocar de lateral Thiago Heleno, porque eu quero... de lateral, vamos colocar Felipe Jonathan. Eu confundi com o Thiago Heleno, porque eu já vou explicar. Felipe Jonathan tá bom para valorizar, então se ele entrar, vai que valoriza alguma coisa. Zagueiro, Thiago Heleno. Por quê? Porque ele também foi muito mal na última rodada, ele foi mal nas duas últimas, mas ele tá bom para valorizar caso ele entre no time, certo, pessoal? Eu vou colocar meio campo, vai ser um cara que está, para mim, jogando mais do que... gerando mais scouts, na verdade, do que o Ederson, né? Que é o Crispim, né? Ele tá gerando também, está muito bem, está muito regular. Ele vai ser o nosso meio-campo reserva. E, por fim, o nosso atacante reserva será um jogador do Fluminense, que é o Luca. Como eu falei, muito participativo. Quem sabe, né? Vamos para Luca. E agora, só falta mesmo a gente escolher o nosso capitão. E o nosso capitão poderia ser Fred, poderia ser Robson, sim. Um Nicão caberia, ok. Um Pikachu, beleza. Mas eu vou com a maioria. Eu vou com o Jô. Quem sabe o Jô guarda 1 ou 2 gols aí, né? Quem sabe? Então vamos com o Jô de capitão. Vamos confirmar a escalação. E o nosso time ficou assim. Marcos Felipe no gol do Fluminense. Fagner do Corinthians na lateral. Samuel Xavier na outra lateral. Nino e João Vitor na zaga, Fluminense e Corinthians, ou seja, estou duplicando o Corinthians e triplicando o Fluminense. Iago Pikachu no meio campo, juntamente com o Nicão do Atlético Paranaense e Giuliano do Corinthians. E o ataque da gente tem Robson, Fred e Jô com a faixa de capitão. O nosso técnico é Silvinho. E os nossos reservas são Cássio, Felipe Jonathan, Thiago Heleno, Lucas Crispim e Luca. Eu acho que esse é um time bem competitivo para o que a rodada nos oferece, tá bom, pessoal? E como eu falei no início, vamos mostrar agora o nosso time de valorização. E o nosso time de valorização ficou... deixa eu só mostrar aqui para vocês, só voltar. Esse nosso time ele custou 126 cartoletas, ponto 94, tá bom? E é um time baratinho nessa rodada, na rodada barata. Então vamos para a valorização. Se você está precisando ganhar cartoletas, nessa última rodada a gente ganhou 14, quase 15 cartoletas e pontuamos muito bem. Então vamos lá. O nosso time vai ser Cássio no gol, Egídio na lateral, na outra lateral Felipe Jonathan e na zaga
Atlético Paranaense, tá bom? Thiago Heleno e Pedro Henrique. Jean Mota no meio campo, tá desvalorizado, né? Carlos Sanches também, vai que ele bate um pênalti e faz um gol. Ederson para recuperar. Gustavo Mosquito no ataque. Robson no ataque com a faixa de capitão e Fred. O nosso técnico é Fernando Diniz. E os nossos reservas são Bento, Abner Vinícius, Conte, Camacho e Cleison. Tá certo, pessoal? Esse é o nosso time de valorização. E para encerrar, o nosso time de jogadores bons e baratos, que é João Paulo no gol, Samuel Xavier, Felipe Jonathan na lateral, na outra lateral, Nino na zaga junto com João Vitor, Jean Mota no meio campo com Nicão e Lucas Crispim, Jô no ataque com a faixa de capitão, Gustavo Mosquito, Fred, fechando nossa trinca de ataque, e Silvinho é o nosso técnico. No gol, né, o goleiro reserva é Bento, Busanello na lateral, Gil na zaga, Iago Felipe no meio campo e Luca no ataque. Esse time custou 100 cartoletas,93, então é um time bem baratinho para quem não tem cartoletas suficientes. E o nosso de valorização, ele custou 110,09 cartoletas. Então é isso, pessoal. Essa rodada é uma rodada bem complicada, mas eu espero que com essas dicas vocês consigam ir muito bem. Muito obrigado, valeu. Se gostou, deixa aquele like, comenta o time de vocês e tamo junto. Bora pra mitada.